Salve, salve galera! O Fino da Copa, o canal O Fino da Copa, com a série História das Copas. Vamos para o terceiro capítulo, a terceira Copa do Mundo, que foi realizada no ano de 1938, anos 30, ali pré-Segunda Guerra Mundial. E a Itália foi bicampeã mundial com o treinador Vittorio Pozzo, o único treinador bicampeão mundial em sequência. A Itália, que junto com o Brasil de 58 e 62, é a única seleção que ganhou duas Copas do Mundo em duas Copas seguidas, bicampeã alternada. Copa que foi disputada na França, galera, que teve a Hungria como vice-campeã mundial. Uma Copa com 15 participantes, certo, galera? Eu, nos outros episódios de 30 e 34, eu prolonguei com algumas informações de Wikipédia, né, do Google, em que eu acho que também são um tanto desnecessárias. Vamos usar o básico, vamos falar quem que disputou, quem que foi campeão, quem que foi vice, um pouco sobre a final e algumas outras circunstâncias que ocorreram durante a Copa do Mundo, certo, galera? Então, vamos lá. A gente vai participar aqui com vocês. Eu quero que todos depois façam seus comentários, deixem aí suas curtidas, né, e compartilhem com a galera. Copa do Mundo de 38, que foi a terceira edição do Campeonato Mundial, organizado pela FIFA, foi disputado na França entre 4 e 19 de junho de 38. E, como eu falei, a Itália se sagrou bicampeão, derrotando a Hungria por 4-2 na final. Esse aqui foi o logo da Copa de 1938, certo, galera? 15 participantes, 84 gols, 18 partidas, uma média de 4,67 gols por partida. O Brasil foi o terceiro colocado e teve o artilheiro da Copa, Leônidas da Silva, o diamante negro, grande ídolo do São Paulo e do Flamengo, o inventor do gol de bicicleta. Quarto colocado foi a Suécia. Leônidas fez 7 gols, se sagrando artilheiro dessa Copa do Mundo. O melhor ataque foi da Hungria, com 15 gols. A melhor defesa foi da Bélgica, da Holanda e da Tchecoslováquia, que sofreram apenas 3 gols. A maior goleada foi Suécia 8, Cuba 0, no dia 12 de junho, dia dos namorados, no Stade de France, nas quartas de final. Público total de 369 mil pagantes, uma média de 20.540 pessoas por partida. O melhor jogador da Copa foi o também artilheiro Leônidas da Silva e o melhor goleiro foi Planica, da República Tcheca, a antiga Tchecoslováquia. Certo, galera? Uma curiosidade desta Copa do Mundo é que todas as 15 seleções que participaram foram agraciadas com um troféu chamado Biscuit Nymphe Falconet. O que o Brasil ganhou está exposto até hoje no Museu do Futebol na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Galera, vamos aqui fazer um resumo de quem que participou dessa competição, tá bom? Classificação final, vamos lá. A Itália, como todos vocês estão vendo, foi a grande campeã, já nem tanto com a pressão que teve em 34 do ditador fascista Benito Mussolini, mas ali naquele período pré-Segunda Guerra Mundial, onde ela participou e foi aliada da Alemanha nazista e do Japão. Foi o eixo, né? Itália campeã, Hungria vice-campeã, vejam só, a Hungria. O Brasil foi o terceiro colocado. A Suécia foi a quarta colocada, perdeu a decisão de terceiro lugar para o Brasil. Em quinto lugar ficou a República Tcheca. Sempre legal, né, mostrar com nossas camisas a camisa das seleções aqui. Em sexto lugar ficou a Suíça. A Suíça fez talvez a sua melhor classificação em Copas do Mundo aqui, ó. A Suíça. A seleção cubana, que depois nunca mais disputou uma Copa do Mundo, ficou em sétimo lugar. Fiquei devendo essa, hein? Não tenho a camisa da seleção cubana, uma das poucas camisas de seleções do mundo que a gente não tem aqui em nosso santuário sagrado dos mantos. Oitavo lugar ficou com a seleção francesa de futebol. A seleção francesa. A França sediou a Copa, ficou em oitavo lugar. Em nono lugar ficou a Romênia. Romênia aqui, ó, ficou em nono lugar desta Copa do Mundo disputada na França, que foi quase uma Euro. Em décimo lugar, a bandeira aqui, ó, não nega, a Alemanha nazista, a bandeira da Alemanha na época que tinha a suástica. A Alemanha ficou em décimo lugar, disputou partidas com uniforme que tinham, inclusive a suástica em seu escudo. Infelizmente manchou um pouco a história da seleção alemã tetracampeã mundial, mas por questões políticas, né, galera? Em 11º lugar, a Polônia ficou em 11º lugar. Em 12º lugar, a Noruega, que depois
demoraria muitos e muitos anos, décadas, para voltar a disputar uma Copa do Mundo. Em 13º lugar, a Bélgica. A Bélgica ficou em 13º lugar. Em 14º lugar, a Holanda, né? Na época chamada de Países Baixos, seleção holandesa de futebol. Em 15º lugar, também fiquei devendo, ó, 2 seleções que eu não tenho em nosso mural. As Índias Orientais Neerlandesas, mais conhecida hoje em dia como Indonésia, certo, galera? Bom, aqui como deu para perceber, galera, o nosso mural já está composto pelas seleções que vão disputar a Copa de 2026 com seus respectivos grupos aqui, ó, certo? E obviamente tem algumas camisas de seleções que a gente não sabe se vão passar para as repescagens. Aqui está tudo nos meus prognósticos. E esse espaço aqui pode ser que seja da seleção italiana, que já ficou de fora das 2 últimas Copas do Mundo. Agora a gente vai fazer aqui, ó, a sequência desse vídeo sobre a Copa de 1938, certo, galera? E vamos falar aqui de tudo o que aconteceu durante a Copa do Mundo. A gente já falou quem é que foi a campeã, vice, colocações finais, né, de todas as seleções, goleador, melhor jogador. Então vamos lá. Por causa da raiva da decisão de se ter uma segunda Copa consecutiva na Europa, nem o Uruguai e nem a Argentina quiseram ir. O Uruguai já tinha boicotado em 34, boicotou de novo em 38, a seleção que foi a primeira campeã mundial em 1930. E a Argentina, que disputou também em 34 como vice-campeã de 30, não foi para 38. A Espanha foi a primeira seleção a ser impedida de competir por causa de uma guerra. Atenção, a guerra do mundo fez a Espanha de Franco, né, na época, não disputar essa Copa. E estamos agora em iminência de termos problemas. Em 2026, os Estados Unidos atacou o Irã, que vai disputar a Copa do Mundo. Pegou lá o Nicolás Maduro na Venezuela. Teve a situação da Groenlândia. Essa Copa corre riscos de ser boicotada por várias seleções ou de nem ser disputada nos Estados Unidos. O que aconteceria? Temos México e Canadá também como países sedes. O México está ali dentro do México tendo conflitos internos com cartéis, tráfico, violência. Pode ser que essa Copa seja jogada só no Canadá. E olhe lá, galera, muitas vagas ainda vão rolar até junho, hein? Não sei não, hein? Vamos aguardar. Mas vamos voltar para 1938. A Inglaterra não participou, pois ainda considerava a Copa um torneio sem expressão e ficava ali no seu quadradinho ali com os países do Reino Unido. Foi a primeira vez que o anfitrião, a França, e o então campeão Itália se classificaram automaticamente. E aos então campeões era lhe dado classificação automática até a Copa seguinte, que ocorreu até a Copa do Mundo de 2002. Meu cameraman poderia ali agora sentar de boa, tranquilamente, em sua cadeirinha, que eu vou sentar aqui na minha, porque o flash está fazendo com que eu não leia direito tudo o que eu estou lendo aqui. Vamos lá. Voltando ao que eu estava dizendo aqui. Foi a primeira vez que eu já acabei de falar. Das 14 vagas restantes, 11 eram para a Europa, 2 para as Américas e 1 para a Ásia. Como resultado, somente 3 seleções não europeias disputaram esta Copa do Mundo: Brasil, da América do Sul, Cuba, da América Central, e a Indonésia, na época Índias Orientais Neerlandesas, pela Ásia. Este é o menor número de equipes de fora de um continente anfitrião a competir em uma Copa do Mundo em todos os tempos. A Áustria se classificou para a Copa, mas depois das eliminatórias serem finalizadas, a Anschluss uniu a Áustria com a Alemanha. Subsequentemente, a seleção desistiu do torneio com alguns jogadores austríacos na equipe alemã. A Letônia ficou em segundo no grupo da Áustria nas eliminatórias, mas não foi convidada a participar do torneio. Em vez disso, a vaga da Áustria ficou vazia e a Suécia, que seria o primeiro adversário da Áustria, progrediu diretamente para as quartas de final por omissão. Este torneio viu a primeira e até 2026 única participação de Cuba e da Indonésia. Esta última, a Indonésia, até hoje é a única seleção a participar de uma Copa antes de seu país declarar a independência, na época as Índias Orientais Neerlandesas. Também viu a estreia em Copas de Polônia e Noruega. Polônia e Países Baixos não reapareceriam no torneio até 1974, enquanto a Noruega não se classificaria até 94. Foi a primeira, depois de muito tempo elas voltariam a disputar uma Copa do Mundo. A Holanda voltaria em seu auge em 74, quando a Polônia de Lato também fez uma grande Copa do Mundo, e a Noruega só em 94, numa época que teve uma grande seleção de Anthony Flo, que em 98 inclusive ganhou do Brasil.
Até a classificação do país de Gales para a Copa de 2022, essa foi a mais longa ausência de uma seleção entre os participantes em Copas, totalizando 56 anos. A Alemanha unificada não apareceria de novo até 1994. O formato desta Copa foi eliminatório, mantido se uma partida permanecesse empatada depois de 90 minutos, mais 30 minutos de prorrogação seriam jogados. Se o placar permanecesse igual, um jogo de desempate era realizado. Foi a última Copa do Mundo a ter este formato eliminatório. A grande favorita para o título era a seleção italiana, então campeã mundial e olímpica, e mantinha a base que conquistaram o título de 34. A outra favorita era a Alemanha, que havia anexado a Áustria e tinha passado a contar com boa parte dos talentosos jogadores do Underteam, com notória exceção do craque austríaco Matthias Sindelar, que não aceitou fazer parte da seleção nazista de Adolf Hitler, além da base que conquistaram o terceiro lugar em 34. Sindelar foi encontrado morto em sua casa um ano depois, segundo o laudo oficial nazista, asfixiado por monóxido de carbono. Épocas sombrias, galera, da nossa humanidade e da existência dos seres humanos. Por ele não ter aceitado ser convocado e disputar a Copa pela Alemanha nazista, provavelmente ele foi morto pelo exército nazista de Adolf Hitler. Alemanha, França, Itália, Tchecoslováquia, Hungria, Cuba e Brasil foram sorteados como cabeças de chave em Paris, no dia 5 de março. 5 das 7 partidas da primeira rodada tiveram prorrogação, 2 ainda foram para o jogo de empate. Em um jogo de empate, Cuba avançou para a fase seguinte, às custas da Romênia. No outro jogo de desempate, a Alemanha, que usava suas camisas com uma suástica no peito, como eu já falei, liderava o placar por 1-0 no primeiro jogo, quando a Suíça empatou, e no segundo jogo a seleção germânica liderava por 2-0. A comissão técnica chegaram a manter telegramas a Adolf Hitler contando sobre a vitória, quando sofreu a virada por 4-2. Esta derrota, que se deu em frente a uma torcida hostil que arremessava garrafas em Paris, foi colocada na conta do treinador alemão Sepp Herberger, em uma atitude derrotista dos 5 jogadores austríacos que ele foi forçado a convocar. Um jornalista alemão comentou mais tarde que alemães e austríacos preferiam jogar um contra o outro, até mesmo estando no mesmo time. A eliminação alemã foi uma grande surpresa, pois esta era considerada a favorita para a conquista do título juntamente com a Itália. Esta foi a primeira vez em uma Copa do Mundo que a Alemanha não passou da primeira fase, o que se repetiu agora nas últimas Copas de 2018 e 2022. A seleção não participou das Copas de 30 e 50, tal fato voltaria a acontecer só 80 anos depois na Copa do Mundo da Rússia em 2018 e agora novamente em 22. Então o campeão Itália bateu a Noruega por 2-1 na prorrogação, o Brasil venceu a Polônia na prorrogação por 6-5 em um dos melhores jogos da história das Copas. No primeiro tempo prevaleceu a classe e o futebol refinado dos brasileiros e ao final dos 45 minutos o Brasil vencia por 3-1. No intervalo do jogo desabou um fortíssimo temporal que enlameou o gramado, dificultando o toque de bola dos brasileiros. Os poloneses se aproveitaram e o jogo terminou em 4-4. Na prorrogação o Brasil fez mais 2, vencendo a partida por 6-5. O craque brasileiro Leônidas fez hat-trick e o polonês Ernest Willy Mowolski marcou 4 gols. Um dos gols do Leônidas foi marcado com um atacante descalço. O Leônidas se preparava para trocar chuteiras perto da área polonesa quando recebeu um presente do goleiro polonês que escorregou ao tentar cobrar um tiro de meta. O atacante brasileiro completou para o gol de primeira ainda com a chuteira na mão. A Tchecoslováquia venceu a Holanda na prorrogação por 3-0 e a Hungria goleou por 6-0 a atual Indonésia. A Suécia avançou diretamente às quartas de final como resultado da anexação da Áustria e conseguiram derrotar Cuba por 8-0. A alegria cubana durou pouco. A anfitriã França foi batida pela campeã Itália por 3-1, com 2 gols decisivos marcados por Silvio Piola, o melhor italiano da competição, e a Suíça foi eliminada pela Hungria pelo placar de 2-0. A Tchecoslováquia levou o Brasil ao jogo de desempate na partida conhecida como Batalha de Bordeaux, assim chamada devido à extrema violência, com 3 jogadores expulsos, Zezé Procópio e Martin Silveiro do Brasil e Jan Riha, da Tchecoslováquia, e 5 lesionados. Os tchecos František Planica e Oldřich Nejedlý tiveram que ser internados no hospital. Na partida de desempate, os sul-americanos se mostraram muito fortes para os esgotados tchecos e ganharam por 2-1, tchecoslovacos na época. Esta foi a última partida a ser refeita em uma Copa do Mundo, com todos os vencedores das partidas de empate caindo na fase seguinte. A Hungria então derrotou a Suécia em uma das semifinais por 5-1, enquanto Itália e Brasil se encontravam pela primeira vez em uma das rivalidades mais importantes da história das Copas. Voltariam a fazer uma final em 70, o tricampeonato do Brasil, por 4-0. Em 94, o tetracampeonato do Brasil nos pênaltis, com o pênalti perdido por Baggio. Em 82, a Itália eliminou o Brasil lá no jogo lá na Copa da Espanha, no Sarriá, 3-2, em que Paulo Rossi acabou com a seleção de Tele Santana. O técnico brasileiro Ademar Pimenta resolveu descansar sua estrela Leônidas, confiante que o Brasil iria se classificar para a final. Grande erro dele. Após um primeiro tempo sem gols,
Dino Colassui abriu o placar para a Squadra Azzurra aos 6 minutos do segundo tempo. Em seguida, Giuseppe Meazza, que também participou do título de 34 e que hoje dá o nome ao estádio do Milan e da Inter de Milão, aumentou a vantagem com um pênalti cometido por Domingos da Guia, pai de Ademir da Guia. Romeu Peritiari ainda descontou para o Brasil no finalzinho. Romeu, que é o maior artilheiro da história do Palmeiras, mas não impediu a eliminação da seleção brasileira. O jogo Brasil e Itália causou muita polêmica e até recentemente foi objeto de análise e discussões. Há quem diga que o Brasil perdeu pelo cansaço dos jogos e viagens anteriores. Outros lamentam a ausência de Tim e de Leônidas. Como é que o cara não põe o Leônidas? Ele fez igual o treinador do Tottenham quando o Lucas fez 3 gols, classificou o Tottenham para a final da Champions contra o Ajax e o cara tira o Leônidas da final. Foi a mesma coisa que o Ademir, o treinador brasileiro fez, a Ademar Pimenta fez com o Leônidas. Alguns também dizem que o pênalti que deu origem ao segundo gol italiano não existiu. Enfim, em depoimento ao Museu da Imagem do Som, o falecido jornalista João Saldanha, que viu o jogo em Paris, disse que os italianos foram superiores, não tiveram controle do jogo durante toda a partida e mereceram a vitória. Os italianos poderiam ter vencido de goleada. Eu estava sentado atrás do gol do Brasil e vi nosso goleiro defender até pensamento. Fomos bombardeados. O pênalti foi confirmado também pelo zagueiro Domingos da Guia em entrevista à BBC. O atacante italiano parou a bola e me olhou. Eu desarmei e ele me deu um pontapé e eu revidei imediatamente. Este foi meu erro. Foi o que disse Domingos da Guia. O Brasil, comandado por Leônidas, garantiu o terceiro lugar, vencendo a de virada a Suécia por 4-2. A grande final teve lugar no Estádio Olímpico de Colombes, em Paris. Antes da final, Benito Mussolini mandou um recado ao capitão Giuseppe Meazza, vitória ou morte, assim como em 34. O bagulho era louco, galera, nessa época. A Itália de Vittorio Pozzo abriu o placar cedo, aos 6 minutos, com o Colalci, mas a Hungria empatou em 2 minutos com Palchiklos. Os italianos passaram à frente de novo, em seguida com o gol de Silvio Pioli, no final do primeiro tempo estava liderando por 3-1, no placar de novo com Colalci. Aos 25 do segundo tempo, o melhor jogador húngaro, Jorge Sarosi, diminuiu para 3-2. Quando parecia que os húngaros iriam empatar, aos 40 minutos, Piola fez o gol do título italiano. Com placar de 4-2 e favorecendo a Squadra Azzurra, se tornou a primeira seleção a conseguir defender seu título e tornou-se bicampeão do mundo. O goleiro Magyar Antalizado declarou: levei 4 gols, mas salvei a vida de 11 italianos. Que louco, né? Referência às ameaças de Mussolini. Foi a primeira Copa do Mundo transmitida pela rádio para o Brasil. A Rádio Inconfidência, fundada 2 anos antes, transmitiu os jogos ao vivo para a população de Minas Gerais. Graças à Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo não seria disputada nos próximos 12 anos. Ficamos sem 2 Copas do Mundo, que só voltaria em 1950 aqui no Brasil. Como resultado, a Itália ficou como campeã pelo recorde de 16 anos, de 34 a 50. O vice-presidente italiano da FIFA, Ottorino Barazzi, escondeu o troféu em uma caixa de sapatos sobre sua cama durante a Segunda Guerra Mundial, salvando o Jules Rimet, assim, de cair nas mãos das tropas de ocupação. Cada história, né, galera? As sedes da Copa foram os estádios do Forte Carré, em Antibes, Parc Lescure, em Bordeaux, Stade Municipal, em Le Havre, Stade Victor Bocquet, em Lille, Stade de la Meneau, em Estrasburgo. É estranho falar em francês, né? Le Meneau. Velódromo Municipal, em Reims, e o Estádio Olímpico de Colombes, em Paris. Também tinha o Estádio Velódromo de Marseille e o Estádio de Gerland, em Lyon. Não vamos falar sobre o sorteio. Os resultados todos já foram falados aqui, certo, galera? Todos os resultados da Copa do Mundo. O vencedor foi a Itália. O melhor goleiro da Copa foi Planica, da Tchecoslováquia. Os zagueiros da seleção da Copa foram Domingos da Guia do Brasil e Etienne Matler da França. O meio-campo foi formado por Antal Slazai da Hungria e os italianos Michele Andreola e Ugo Locatelli. E os atacantes foram Silvio Piola, Dino Colalci, Giuseppe Meazza, os 3 italianos, húngaro Jorge Sarosi e Leônidas da Silva, nosso diamante negro, que foi o artilheiro da competição com 7 gols. Os vice-artilheiros com 5 gols foram Sarosi e Slengler, da Hungria, e Silvio Piola, da Itália. Com 4 gols, em terceiro lugar, Dino Colalci, da Itália, e Ernest Wilmowski, da Polônia. Falamos a classificação final, falamos das referências também, certo, galera? E é isso. A Itália se sagrou bicampeão mundial, por méritos também, mas por muita pressão, né, de seu fascista ditador Benito Mussolini. Depois teremos Copa só em 1950, a fadídica Copa do Brasil, onde tivemos o Maracanaço, onde o Uruguai se sagrou bicampeão mundial, empatando com a Itália. E isso tudo, galera, vocês vão saber, sabe quando?
no nosso próximo episódio, que será o 4º capítulo da série O Fino da Copa, a História das Copas. Valeu a todos, não esqueçam, deixe seu like, curte, compartilha, dá um salve na galera aí para estar acompanhando o nosso trabalho, ajuda nós aí, certo? Valeu! Squadra Azzurra, bicampeã mundial em 38. Mamma mia.